Objetivos da peregrinação. A peregrinação tem objetivos essenciais para o benefício da pessoa e da sociedade. Depois de mencionar o sacrifício que o peregrino tem que oferecer ao seu Criador, Allah, louvado seja, disse no nobre Alcorão: Allah não necessita de sua carne nem seu sangue, senão que deseja que o adorais através deste ritual, para assim recompensá-los. Com este fim, os submeteu aos animais. Alcorão, Surat al-Hajj, capítulo 22, versículo 37. O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse: o tawaf em volta da casa, que é a Kaaba, e entre a Safa e al-Marwa, e o apedrejamento do pilar, tudo isso é para relembrar Allah. Nesse trecho, Allah subhanahu wa ta'ala fala que o sacrifício que é feito aos animais durante o Hajj, essa carne ou esse sangue não é para ele. O que Allah quer, o que Deus quer para nós é adorá-lo. E esse sacrifício que acontece, acho que já falamos anteriormente, que o animal sacrificado ali no período de Hajj é um dos rituais, e este ritual provém daquele sonho do Abraão, que deveria sacrificar o que? O seu próprio filho. Então, é esse exemplo que os muçulmanos, durante o Hajj, durante a peregrinação, cumprem esse tipo de ritual. Então, sacrificam um animal e aquela carne serve para quê? Doação. Então, é doado para aqueles que necessitam. O tawaf, que o profeta Muhammad também menciona no seu hadith, tawaf é circundar a Kaaba, aquelas 7 voltas que o muçulmano circunda ou dá voltas ao Kaaba, onde também durante essa volta ao Kaaba fica fazendo o quê? Lembrando o nome de Allah, fazendo dhikr, ou seja, louvando Allah, glorificando Allah, fazendo súplicas. É o que acontece durante o tawaf, durante a volta ali do Kaaba. Não significa que a pessoa vai ali apenas dar as voltas, já é um ritual completo. Não, além de ser isso de dar voltas ao Kaaba, também tem que ficar ali fazendo o quê? O dhikr, ou seja, suplicando, pedindo perdão. Se dá para recitar o Corão, também pode recitar enquanto dá voltas ao Kaaba. Então, esse é o chamado tawaf. E, assim como o percorrer entre Safa e al-Marwa, ali também, Safa e al-Marwa são aquelas duas montanhas, ou seja, as duas colinas, onde também os muçulmanos percorrem 7 voltas. A primeira volta de Safa para al-Marwa e depois al-Marwa para Safa, que é a segunda, assim, sucessivamente até completar 7 voltas. Neste momento também vai fazendo o quê? Lembrando o nome de Allah, vai fazendo súplicas, pedindo perdão ou recitando o Corão também pode. Então, estes são alguns dos fundamentos e objetivos da peregrinação. Lembrar o nome de Allah ou lembrar a Allah. Mostrar obediência e submissão a Allah, abandonando todo acessório de luxo e de vestimenta. O peregrino veste-se de peças de tecido sem costuras, mostrando assim sua submissão ao Criador. Afasta-se do ruído da vida mundana diária que o ocupa e afasta de seu Senhor, e por conseguinte consegue o perdão de Allah e sua misericórdia. Aqui, o peregrino veste-se peças de tecido sem costuras, mostrando assim sua submissão, ou seja, mesmo aqueles que são ricos, quando vão ali no Hajj, o que acontece? Estão ali com aquelas 2 peças. Antes ou anteriormente eu falei que eram 2 tecidos, 2 panos diferentes, então aqui já aborda o mesmo assunto. 2 peças de tecidos simples, onde mesmo aqueles que têm uma vida, digamos assim, que não é rico nem pobre, mas está ali, está vestindo a mesma roupa que aquele que é rico, ou seja, o luxo fica de lado, porque ali as pessoas ou os peregrinos estão se submetendo à adoração
Allah, se submetem a Allah e o luxo fica de lado. E também afasta-se do ruído da vida mundana diária. O empenho que a pessoa tem ali cumprindo, ou todos, como falei, várias cores, várias raças, vários países cumprindo o mesmo ritual. Então tudo isso já mostra que as pessoas se afastam do mundo ou da vida mundana para se empenhar naquele ritual ou naqueles rituais de Hajj, mostrando a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, obediência e submissão a Allah. Depois permanece no vale de Arafat para rogar e suplicar, louvando e agradecendo a Allah por sua bondade infinita, sua generosidade e pedindo perdão por seus pecados e faltas. Arafat também anteriormente já tínhamos abordado isso, que esse vale onde no dia 10, aliás no dia 9 eles, os peregrinos, os muçulmanos permanecem ali no Arafat. Também é afastado da mesquita de Meca. É uma região afastada da mesquita de Meca. Ali permanece o dia inteiro. Fazendo o quê? Suplicando, louvando e agradecendo a Allah, agradecendo a Deus pela sua bondade infinita, a sua generosidade e pedindo o perdão dos pecados que eles cometem, os muçulmanos cometem. Então, são esses também um dos objetivos, ou seja, submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Agradecer as graças de Allah. A peregrinação é um agradecimento a Allah em dois sentidos. Por uma parte, se agradece a Allah a bênção material, o dinheiro, bens, etc. Ou seja, aqueles bens que a pessoa tem, a riqueza e tal, ao tirar uma parte para cumprir essa peregrinação, então é um tipo de agradecimento. Ou seja, tenho dinheiro suficiente para a minha família, para mim, e aqueles que eu sustento, então vou tirar esse excedente, isso que sobra, para cumprir uma das suas ordens. Então, é um agradecimento a Allah, o ato de fazer ou cumprir o Hajj. E por outra, agradece a bênção física. Tem a saúde, ou seja, tem a saúde de ir naquele lugar, ou seja, na mesquita sagrada de Meca, na cidade de Meca, ficar todos aqueles dias para cumprir aqueles rituais. Então, também é um agradecimento. Então, agradecimento pelos bens materiais que tem, a riqueza que tem e que sobra vai no Hajj, e a saúde que a pessoa também tem, fisicamente está bem, então vou cumprir esse mandamento de Allah. Então, estas são as maiores bênçãos dadas por Allah. A riqueza, assim como a boa saúde. Uma das bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala concede a nós. Allah subhanahu wa ta'ala concede essas bênçãos neste mundo. Peregrinando, há a oportunidade de agradecer ambas, pois o peregrino se esforça física e economicamente ao realizar este ato de adoração. Não há dúvida que agradecer uma bênção é uma obrigação moral e religiosa. Isso é senso comum. Reunir-se com o muçulmano de todo o mundo é um dos atos que também acontece, já falamos sobre isso, que várias pessoas de vários países, várias raças, várias cores, várias classes sociais, então se juntam, se reúnem naquela cidade, naquela mesquita, para cumprir os mesmos rituais. Então, milhões de muçulmanos de diferentes países e origens se reúnem cada ano na peregrinação a Meca. Nesse lugar santificado não existem diferenças entre ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, nem sequer diferenças de idiomas. Todo mundo está ali, negro e branco, conversando, rico e pobre conversando. Às vezes você nem sabe quem é rico, quem é pobre. Homens e mulheres também, todos cumprindo os mesmos rituais. Tudo isso demonstrando o quê? A submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, a submissão a Deus. Então, durante a peregrinação, os muçulmanos celebram a maior reunião de pessoas onde se aconselha seguir o caminho da bondade, piedade, paciência e defesa do direito e justiça. Na peregrinação convergem este mundo e o seu. Evocação do dia do juízo final. Ao muçulmano, a peregrinação evoca o dia da ressurreição, pois se despoja de suas roupas comuns e só se veste com tecidos que se assemelham a mortalhas. Entra-se em consagração ritualística, o ihram,
permanece-se no Vale do Arafat e vê-se todos os peregrinos vestidos da mesma forma. Esta situação recorda o muçulmano no dia do juízo final, o dia em que se responderá por todas as ações e, por isso, deve-se trabalhar pelo bem para ganhar a complacência de Allah e o paraíso e se salvar do castigo e do fogo. Aqui já dá exemplo, a peregrinação dá um exemplo de que aquela reunião, aquele monte de gente, como se falou antes, negros, brancos, ricos, pobres, mulheres, homens, no mesmo lugar, a maioria, por exemplo, os homens vestindo a mesma roupa, é como se, ou a gente lembra como será o dia da ressurreição, o dia do julgamento, onde todos estarão ali e esperando o julgamento e você não distingue quem é pobre, quem é rico, não distingue se fulano está bem vestido ou não, todo mundo igual, esperando o julgamento de Allah. Então, é essa lembrança que nos traz sobre esse dia, aliás, esse ritual de peregrinação, o Hajj. Manifestar a unidade de Allah e adorá-lo unicamente a Ele, com atos e palavras. O lema mais repetido pelos peregrinos, ó Allah, respondemos teu chamado, certamente não tens parecidos, todos louvores, bênçãos e poder te pertencem. Ó Allah, não tens parceiros na adoração. Aqui é o que se repete mais no Hajj. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. São essas palavras que se repetem ali no Hajj. Ó Allah, respondemos teu chamado. Certamente não tens parceiros, todos louvores, bênçãos e poder te pertencem. Ó Allah, não tens parceiros na adoração. Um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ao descrever o discurso do profeta, começou discursando sobre a unicidade de Allah, ou seja, o Tawhid, a adoração a um único Deus. Então, todas as formas de adoração durante a peregrinação demonstram a unicidade de Allah, ou seja, a adoração de um e único Deus.